A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que compõem a família Adeluz. No devocional de hoje, vou tomar como base João capítulo 4, versículo 24, e dele extrair um sugestivo tema, o adorador e adoração. O texto sagrado diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Via de regra, quando a palavra adoração ecoa em nossos ouvidos, a primeira imagem que surge no laboratório do nosso imaginário é uma pessoa dentro do templo ocupando uma tribuna com o microfone nas mãos, ministrando um canto. Enquanto isto, outras pessoas com as mãos erguidas dizem glória a Deus ou algo semelhante. No entanto, afirmo sem medo de errar que esta é uma maneira pagã de pensar em adoração. Na verdade, isso acontece porque a maioria de nós tendenciosamente confundimos quem somos com o que fazemos. E nisto caímos no erro de confundir o adorador com a adoração. Mas é interessante ainda lembrar que quando pesquisamos o assunto na Bíblia, o Manual Prático da Fé, você percebe que Deus nunca demonstrou interesse pela adoração, e sim pelo adorador. Ou seja, para Deus, o adorador vem antes da adoração. João 4, verso 23. São esses que o Pai procura. Está no contexto do próprio texto que lemos. Portanto, é muito importante ressaltar que Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Quem você é determina a relevância no que você faz. Ora, uma prova disto é quando nós lembramos de Gênesis capítulo 4, verso 3 a 5, aquele culto em que duas figuras, Caim e Abel, oferecem a Deus a sua oferta. A Bíblia vai dizer nesse texto: Deus não se agradou de Caim e nem de sua oferta, mas agradou-se de Abel e de sua oferta. Ou seja, antes da oferta vem o ofertante, antes da adoração vem o adorador. Portanto, Deus está mais interessado em quem somos e na maneira como nós vivemos do que meramente naquilo que nós fazemos. Você pode ter muitos talentos, cantar muito bem, tocar perfeitamente, pode ser alguém super organizado no que faz. Se você não é um adorador, o que você faz não tem nenhuma relevância diante de Deus. Isto significa que antes de prestar adoração, nós precisamos ser adoradores. Na verdade, a principal missão da igreja aqui não é missões, mas adoração. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Missões é apenas o meio pelo qual aqueles que não conhecem a Deus, ao conhecê-lo, poderão adorá-lo. Portanto, nós precisamos entender que nós existimos com uma finalidade. Fomos criados para um propósito, e esse propósito é a glória de Deus, o supremo propósito da nossa existência. Considerando que nós estamos reunidos justamente em torno desse texto, e tratar sobre adoração é de fato um assunto muito importante, vou perguntar para você: você sabe realmente o que é adoração? Melhor ainda, o que a Bíblia diz sobre adoração? E para ampliar o entendimento, o que devemos fazer ao adorar a Deus? Nós precisamos entender que as respostas para essas indagações aparecem principalmente no texto que lemos, João 4, 24. Nele o Senhor Jesus diz para a mulher samaritana o que adoração não é e o que adoração é. E mais, Jesus ainda aponta mais princípios que devem reger a nossa adoração a Deus. Por exemplo, Jesus diz para a samaritana o que adoração não é. A adoração não é centrada em lugares sagrados. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Segundo, a adoração não pode ser sem entendimento. Nós não podemos adorar a Deus se nós não o conhecemos. Por isso é que Jesus diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só poderemos adorar a Deus em verdade quando nós temos consciência da verdade a respeito de quem Ele é.
Nesse aspecto, dois princípios estão presentes nesse texto. Que a adoração é algo que flui de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, é um fluir do coração, o homem interior. E que a adoração deve estar sob a direção do Espírito. Ninguém consegue adorar a Deus sem o seu auxílio. Segundo, significa que na adoração nós não podemos declarar a Deus nada que não esteja em perfeita harmonia com a sua verdade. A verdade revelada que é a sua própria palavra. Toda e qualquer declaração a respeito de Deus que não esteja em conformidade com a revelação especial, que é as Escrituras, é considerada falsa e mentirosa. Portanto, nós precisamos conhecer a Deus. Mas, em terceiro lugar, devo dizer, a adoração não pode ser descentralizada da pessoa de Cristo. Ora, os samaritanos de fato adoravam, mas não conheciam o Messias. Ou seja, Cristo não era o centro do seu culto. Isso aponta a um princípio. A nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. Se Jesus Cristo não é o centro da adoração, então não existe adoração, mas apenas rito religioso. Lembrando, o culto não é para agradar os homens, mas a Deus. A música não é para entreter. A verdadeira música vem do céu e é endereçada aos céus, conforme o Salmo 40, verso 3. Portanto, é preciso conhecer a Deus, saber quem de fato Ele é, para então adorá-lo de modo digno, como merece. Fico, às vezes, preocupado com muitas posturas equivocadas de muitos cristãos que vão ao templo achando que o culto coletivo ou público é um teatro, que a tribuna é um palco, que os membros são plateias, que o culto é para a igreja. E muitos, quando vão cantar, cantam: olha eu aqui, só quem tem raízes, princesa guerreira. Deus veio aqui por causa de você. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver no palco, te aplaudir e pedir autógrafo. Divisa de fogo, varão de guerra. Meu Deus, eu fico estarrecido diante da falta de sensatez e de coerência e da falta de conhecimento. Pior é que diante de tanta ignorância bíblica, muita gente transforma o culto que pertence unicamente a Deus em um cenário onde a preocupação é em agradar as pessoas e não Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido irmão. Aprenda isso. Conhecer a Deus é o primeiro passo. Saber quem Ele é o segundo, para adorá-lo como Ele merece. O culto é teocêntrico e cristocêntrico. Portanto, tudo é em Deus, é para Cristo e nada mais. Minha pergunta para você: você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? Você sabe como adorá-lo? Você sabe o que significa louvar a Deus? Nós precisamos adorá-lo como Ele merece, como Ele é digno, como a Bíblia prescreve, como Ele mesmo exige, com verdade e sinceridade, com pureza e simplicidade. Por isso o texto diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Deus abençoe todos os nossos irmãos, em nome de Jesus, e reflita nessa palavra.